uma trama envolvente repleta de reviravoltas e paixões ardentes, o filme narra a jornada de Raquel, uma jovem que vive em uma realidade modesta, vizinha da opulenta família Hidalgo. A história desenrola-se a partir do momento em que Raquel, conectada ao mundo através de sua janela, se vê envolvida em um intricado jogo de sentimentos com Ares, um dos herdeiros dos Hidalgos. À medida que a trama se desenrola, segredos são revelados, conflitos familiares surgem, e o destino dos protagonistas se entrelaça de maneiras imprevisíveis. O filme é Através da Minha Janela. Alerta de spoilers a seguir. A história da Raquel é como um filme emocionante. Ela mora numa casa pequenininha perto da casa gigante dos Hidalgos, que são ricos e donos de uma empresa importante. Desde pequena, Raquel é meio obcecada pelo Ares, um dos herdeiros da família Hidalgo. A aventura da Raquel começa na escola, mas é em casa, que é simplesinha comparada à casa chique dos Hidalgos, que as coisas ficam mais emocionantes. O Ares é meio misterioso, e as coisas que ele faz começam a mudar a vida da Raquel. O primeiro encontro dos dois acontece quando o Ares invade o computador da Raquel, descobrindo a senha do Wi-Fi. Isso faz eles se encontrarem na floresta, onde a Raquel finalmente conta que gosta dele. Mas surpreendentemente, o Ares agradece por usar o Wi-Fi e a convida para uma festa. Na festa, a Raquel tenta impressionar o Ares, mas as coisas não saem como ela quer. Depois, ela acaba levando o irmão do Ares, o Apolo, para casa, porque ele está bêbado. O Ares sobe pela janela dela de novo, e os dois têm um momento bem íntimo. Apesar desse momento legal, o Ares dá um celular novo para Raquel, mas depois age meio indiferente, deixando a Raquel brava. Os sentimentos do Ares confundem a Raquel e deixam ela frustrada. Para tentar esquecer o Ares, a Raquel vai a uma festa e fica bem bêbada. Mas quem leva ela para casa é o próprio Ares, que conta que se afastou dela por causa das expectativas do pai dele. Isso muda tudo na história dos dois e deixa a Raquel super confusa com tudo o que aconteceu. Depois de algumas brigas, Raquel e Ares conseguiram se entender de novo. Só que, durante uma festa da família Hidalgo, a Raquel ficou chocada e se sentiu meio humilhada ao ver a mãe do Ares trabalhando como garçonete. Isso deixou um climão no relacionamento deles e abriu espaço para mais problemas. Aí, a Raquel, toda decidida, quis conversar com a mãe do Ares para esclarecer tudo. Mas os planos dela foram por água abaixo quando a família dele não deixou ela falar. Mesmo assim, a Raquel não desistiu e decidiu contar para o Ares o que ela realmente sentia. O Ares, surpreendendo todo mundo, decidiu ir para um baile. Só que lá, ele brigou com o Yoshi, e a briga terminou com o Ares caindo numa piscina meio vazia. Aí a Raquel teve que cuidar dele no hospital, mostrando um lado mais cuidadoso e fofo dele. Depois desse rolo todo, a família Hidalgo deixa o Ares escolher o que ele quer fazer, e ele decide estudar medicina lá em Estocolmo. No aeroporto, antes de embarcar, o Ares conta para Raquel que quebrou o Wi-Fi de propósito só para ter uma desculpa para conversar com ela. Foi uma revelação surpreendente por trás das coisas que ele fez antes. 4 meses depois, a Raquel surpreende todo mundo lançando um livro chamado Através da Minha Janela, que parece ser inspirado na própria história dela. No finalzinho do livro, tem uma imagem simbólica, o Ares subindo pela janela para surpreender a Raquel, mostrando que o relacionamento deles evoluiu e superou os problemas que apareceram na história. A história da Raquel é como um filme emocionante. Ela mora numa casa pequenininha perto da casa gigante dos Hidalgos, que são ricos e donos de uma empresa importante. Desde pequena, Raquel é meio obcecada pelo Ares, um dos herdeiros da família Hidalgo. A aventura da Raquel começa na escola, mas é em casa, que é simplesinha comparada à casa chique dos Hidalgos, que as coisas ficam mais emocionantes. O Ares é meio misterioso, e as coisas que ele faz começam a mudar a vida da Raquel. O primeiro encontro dos dois acontece quando o Ares invade o computador da Raquel, descobrindo a senha do Wi-Fi. Isso faz eles se encontrarem na floresta, onde a Raquel finalmente conta que gosta dele. Mas surpreendentemente, o Ares agradece por usar o Wi-Fi e a convida para uma festa. Na festa, a Raquel tenta impressionar o Ares, mas as coisas não saem como ela quer. Depois, ela acaba levando o irmão do Ares, o Apolo, para casa, porque ele está bêbado. O Ares sobe pela janela dela de novo, e os dois têm um momento bem íntimo. Apesar desse momento legal, o Ares dá um celular novo para Raquel, mas depois age meio indiferente, deixando a Raquel brava.
Os sentimentos do Ares confundem a Raquel e deixam ela frustrada. Para tentar esquecer o Ares, a Raquel vai a uma festa e fica bem bêbada. Mas quem leva ela para casa é o próprio Ares, que conta que se afastou dela por causa das expectativas do pai dele. Isso muda tudo na história dos dois e deixa a Raquel super confusa com tudo o que aconteceu. Depois de algumas brigas, Raquel e Ares conseguiram se entender de novo. Só que, durante uma festa da família Hidalgo, a Raquel ficou chocada e se sentiu meio humilhada ao ver a mãe do Ares trabalhando como garçonete. Isso deixou um climão no relacionamento deles e abriu espaço para mais problemas. Aí, a Raquel, toda decidida, quis conversar com a mãe do Ares para esclarecer tudo. Mas os planos dela foram por água abaixo quando a família dele não deixou ela falar. Mesmo assim, a Raquel não desistiu e decidiu contar para o Ares o que ela realmente sentia. O Ares, surpreendendo todo mundo, decidiu ir para um baile. Só que lá, ele brigou com o Yoshi e a briga terminou com o Ares caindo numa piscina meio vazia. Aí a Raquel teve que cuidar dele no hospital, mostrando um lado mais cuidadoso e fofo dele. Depois desse rolo todo, a família Hidalgo deixa o Ares escolher o que ele quer fazer, e ele decide estudar medicina lá em Estocolmo. No aeroporto, antes de embarcar, o Ares conta para Raquel que quebrou o Wi-Fi de propósito só para ter uma desculpa para conversar com ela. Foi uma revelação surpreendente por trás das coisas que ele fez antes. 4 meses depois, a Raquel surpreende todo mundo lançando um livro chamado Através da Minha Janela, que parece ser inspirado na própria história dela. No finalzinho do livro, tem uma imagem simbólica, o Ares subindo pela janela para surpreender a Raquel, mostrando que o relacionamento deles evoluiu e superou os problemas que apareceram na história. A história da Raquel é como um filme emocionante. Ela mora numa casa pequenininha perto da casa gigante dos Hidalgos, que são ricos e donos de uma empresa importante. Desde pequena, Raquel é meio obcecada pelo Ares, um dos herdeiros da família Hidalgo. A aventura da Raquel começa na escola, mas é em casa, que é simplesinha comparada à casa chique dos Hidalgos, que as coisas ficam mais emocionantes. O Ares é meio misterioso, e as coisas que ele faz começam a mudar a vida da Raquel. O primeiro encontro dos dois acontece quando o Ares invade o computador da Raquel, descobrindo a senha do Wi-Fi. Isso faz eles se encontrarem na floresta, onde a Raquel finalmente conta que gosta dele. Mas surpreendentemente, o Ares agradece por usar o Wi-Fi e a convida para uma festa. Na festa, a Raquel tenta impressionar o Ares, mas as coisas não saem como ela quer. Depois, ela acaba levando o irmão do Ares, o Apolo, para casa, porque ele está bêbado. O Ares sobe pela janela dela de novo, e os dois têm um momento bem íntimo. Apesar desse momento legal, o Ares dá um celular novo para a Raquel, mas depois age meio indiferente, deixando a Raquel brava. Os sentimentos do Ares confundem a Raquel e deixam ela frustrada. Para tentar esquecer o Ares, a Raquel vai a uma festa e fica bem bêbada. Mas quem leva ela para casa é o próprio Ares, que conta que se afastou dela por causa das expectativas do pai dele. Isso muda tudo na história dos dois e deixa a Raquel super confusa com tudo o que aconteceu. Depois de algumas brigas, Raquel e Ares conseguiram se entender de novo. Só que, durante uma festa da família Hidalgo, a Raquel ficou chocada e se sentiu meio humilhada ao ver a mãe do Ares trabalhando como garçonete. Isso deixou um climão no relacionamento deles e abriu espaço para mais problemas. Aí, a Raquel, toda decidida, quis conversar com a mãe do Ares para esclarecer tudo. Mas os planos dela foram por água abaixo quando a família dele não deixou ela falar. Mesmo assim, a Raquel não desistiu e decidiu contar para o Ares o que ela realmente sentia. O Ares, surpreendendo todo mundo, decidiu ir para um baile. Só que lá, ele brigou com o Yoshi, e a briga terminou com o Ares caindo numa piscina meio vazia. Aí a Raquel teve que cuidar dele no hospital, mostrando um lado mais cuidadoso e fofo dele. Depois desse rolo todo, a família Hidalgo deixa o Ares escolher o que ele quer fazer, e ele decide estudar medicina lá em Estocolmo. No aeroporto, antes de embarcar, o Ares conta para Raquel que quebrou o Wi-Fi de propósito só para ter uma desculpa para conversar com ela. Foi uma revelação surpreendente por trás das coisas que ele fez antes. 4 meses depois, a Raquel surpreende todo mundo lançando um livro chamado Através da Minha Janela, que parece ser inspirado na própria história dela. No finalzinho do livro, tem uma imagem simbólica,
o Ares subindo pela janela para surpreender a Raquel, mostrando que o relacionamento deles evoluiu e superou os problemas que apareceram na história. A história da Raquel é como um filme emocionante. Ela mora numa casa pequenininha perto da casa gigante dos Hidalgos, que são ricos e donos de uma empresa importante. Desde pequena, Raquel é meio obcecada pelo Ares, um dos herdeiros da família Hidalgo. A aventura da Raquel começa na escola, mas é em casa, que é simplesinha comparada à casa chique dos Hidalgos, que as coisas ficam mais emocionantes. O Ares é meio misterioso, e as coisas que ele faz começam a mudar a vida da Raquel. O primeiro encontro dos dois acontece quando o Ares invade o computador da Raquel, descobrindo a senha do Wi-Fi. Isso faz eles se encontrarem na floresta, onde a Raquel finalmente conta que gosta dele. Mas surpreendentemente, o Ares agradece por usar o Wi-Fi e a convida para uma festa. Na festa, a Raquel tenta impressionar o Ares, mas as coisas não saem como ela quer. Depois, ela acaba levando o irmão do Ares, o Apolo, para casa, porque ele está bêbado. O Ares sobe pela janela dela de novo, e os dois têm um momento bem íntimo. Apesar desse momento legal, o Ares dá um celular novo para a Raquel, mas depois age meio indiferente, deixando a Raquel brava. Os sentimentos do Ares confundem a Raquel e deixam ela frustrada. Para tentar esquecer o Ares, a Raquel vai a uma festa e fica bem bêbada. Mas quem leva ela para casa é o próprio Ares, que conta que se afastou dela por causa das expectativas do pai dele. Isso muda tudo na história dos dois e deixa a Raquel super confusa com tudo o que aconteceu. Depois de algumas brigas, Raquel e Ares conseguiram se entender de novo. Só que, durante uma festa da família Hidalgo, a Raquel ficou chocada e se sentiu meio humilhada ao ver a mãe do Ares trabalhando como garçonete. Isso deixou um climão no relacionamento deles e abriu espaço para mais problemas. Aí, a Raquel, toda decidida, quis conversar com a mãe do Ares para esclarecer tudo. Mas os planos dela foram por água abaixo quando a família dele não deixou ela falar. Mesmo assim, a Raquel não desistiu e decidiu contar para o Ares o que ela realmente sentia. O Ares, surpreendendo todo mundo, decidiu ir para um baile. Só que lá, ele brigou com o Yoshi e a briga terminou com o Ares caindo numa piscina meio vazia. Aí a Raquel teve que cuidar dele no hospital, mostrando um lado mais cuidadoso e fofo dele. Depois desse rolo todo, a família Hidalgo deixa o Ares escolher o que ele quer fazer, e ele decide estudar medicina lá em Estocolmo. No aeroporto, antes de embarcar, o Ares conta para Raquel que quebrou o Wi-Fi de propósito só para ter uma desculpa para conversar com ela. Foi uma revelação surpreendente por trás das coisas que ele fez antes. 4 meses depois, a Raquel surpreende todo mundo lançando um livro chamado Através da Minha Janela, que parece ser inspirado na própria história dela. No finalzinho do livro, tem uma imagem simbólica, o Ares subindo pela janela para surpreender a Raquel, mostrando que o relacionamento deles evoluiu e superou os problemas que apareceram na história. A história da Raquel é como um filme emocionante. Ela mora numa casa pequenininha perto da casa gigante dos Hidalgos, que são ricos e donos de uma empresa importante. Desde pequena, Raquel é meio obcecada pelo Ares, um dos herdeiros da família Hidalgo. A aventura da Raquel começa na escola, mas é em casa, que é simplesinha comparada à casa chique dos Hidalgos, que as coisas ficam mais emocionantes. O Ares é meio misterioso, e as coisas que ele faz começam a mudar a vida da Raquel. O primeiro encontro dos dois acontece quando o Ares invade o computador da Raquel, descobrindo a senha do Wi-Fi. Isso faz eles se encontrarem na floresta, onde a Raquel finalmente conta que gosta dele. Mas surpreendentemente, o Ares agradece por usar o Wi-Fi e a convida para uma festa. Na festa, a Raquel tenta impressionar o Ares, mas as coisas não saem como ela quer. Depois, ela acaba levando o irmão do Ares, o Apolo, para casa, porque ele está bêbado. O Ares sobe pela janela dela de novo, e os dois têm um momento bem íntimo. Apesar desse momento legal, o Ares dá um celular novo para a Raquel, mas depois age meio indiferente, deixando a Raquel brava. Os sentimentos do Ares confundem a Raquel e deixam ela frustrada. Para tentar esquecer o Ares, a Raquel vai a uma festa e fica bem bêbada. Mas quem leva ela para casa é o próprio Ares, que conta que se afastou dela por causa das expectativas do pai dele. Isso muda tudo na história dos dois e deixa a Raquel super confusa com tudo o que aconteceu. Depois de algumas brigas, Raquel e Ares conseguiram se entender de novo.
Só que, durante uma festa da família Hidalgo, a Raquel ficou chocada e se sentiu meio humilhada ao ver a mãe do Ares trabalhando como garçonete. Isso deixou um climão no relacionamento deles e abriu espaço para mais problemas. Aí, a Raquel, toda decidida, quis conversar com a mãe do Ares para esclarecer tudo. Mas os planos dela foram por água abaixo quando a família dele não deixou ela falar. Mesmo assim, a Raquel não desistiu e decidiu contar para o Ares o que ela realmente sentia. O Ares, surpreendendo todo mundo, decidiu ir para um baile. Só que lá, ele brigou com o Yoshi e a briga terminou com o Ares caindo numa piscina meio vazia. Aí a Raquel teve que cuidar dele no hospital, mostrando um lado mais cuidadoso e fofo dele. Depois desse rolo todo, a família Hidalgo deixa o Ares escolher o que ele quer fazer, e ele decide estudar medicina lá em Estocolmo. No aeroporto, antes de embarcar, o Ares conta para Raquel que quebrou o Wi-Fi de propósito só para ter uma desculpa para conversar com ela. Foi uma revelação surpreendente por trás das coisas que ele fez antes. 4 meses depois, a Raquel surpreende todo mundo lançando um livro chamado Através da Minha Janela, que parece ser inspirado na própria história dela. No finalzinho do livro, tem uma imagem simbólica, o Ares subindo pela janela para surpreender a Raquel, mostrando que o relacionamento deles evoluiu e superou os problemas que apareceram na história. A história da Raquel é como um filme emocionante. Ela mora numa casa pequenininha perto da casa gigante dos Hidalgos, que são ricos e donos de uma empresa importante. Desde pequena, Raquel é meio obcecada pelo Ares, um dos herdeiros da família Hidalgo. A aventura da Raquel começa na escola, mas é em casa, que é simplesinha comparada à casa chique dos Hidalgos, que as coisas ficam mais emocionantes. O Ares é meio misterioso, e as coisas que ele faz começam a mudar a vida da Raquel. O primeiro encontro dos dois acontece quando o Ares invade o computador da Raquel, descobrindo a senha do Wi-Fi. Isso faz eles se encontrarem na floresta, onde a Raquel finalmente conta que gosta dele. Mas surpreendentemente, o Ares agradece por usar o Wi-Fi e a convida para uma festa. Na festa, a Raquel tenta impressionar o Ares, mas as coisas não saem como ela quer. Depois, ela acaba levando o irmão do Ares, o Apolo, para casa, porque ele está bêbado. O Ares sobe pela janela dela de novo, e os dois têm um momento bem íntimo. Apesar desse momento legal, o Ares dá um celular novo para a Raquel, mas depois age meio indiferente, deixando a Raquel brava. Os sentimentos do Ares confundem a Raquel e deixam ela frustrada. Para tentar esquecer o Ares, a Raquel vai a uma festa e fica bem bêbada. Mas quem leva ela para casa é o próprio Ares, que conta que se afastou dela por causa das expectativas do pai dele. Isso muda tudo na história dos dois e deixa a Raquel super confusa com tudo o que aconteceu. Depois de algumas brigas, Raquel e Ares conseguiram se entender de novo. Só que, durante uma festa da família Hidalgo, a Raquel ficou chocada e se sentiu meio humilhada ao ver a mãe do Ares trabalhando como garçonete. Isso deixou um climão no relacionamento deles e abriu espaço para mais problemas. Aí, a Raquel, toda decidida, quis conversar com a mãe do Ares para esclarecer tudo. Mas os planos dela foram por água abaixo quando a família dele não deixou ela falar. Mesmo assim, a Raquel não desistiu e decidiu contar para o Ares o que ela realmente sentia. O Ares, surpreendendo todo mundo, decidiu ir para um baile. Só que lá, ele brigou com o Yoshi e a briga terminou com o Ares caindo numa piscina meio vazia. Aí a Raquel teve que cuidar dele no hospital, mostrando um lado mais cuidadoso e fofo dele. Depois desse rolo todo, a família Hidalgo deixa o Ares escolher o que ele quer fazer, e ele decide estudar medicina lá em Estocolmo. No aeroporto, antes de embarcar, o Ares conta para Raquel que quebrou o Wi-Fi de propósito só para ter uma desculpa para conversar com ela. Foi uma revelação surpreendente por trás das coisas que ele fez antes. 4 meses depois, a Raquel surpreende todo mundo lançando um livro chamado Através da Minha Janela, que parece ser inspirado na própria história dela. No finalzinho do livro, tem uma imagem simbólica, o Ares subindo pela janela para surpreender a Raquel, mostrando que o relacionamento deles evoluiu e superou os problemas que apareceram na história. A história da Raquel é como um filme emocionante. Ela mora numa casa pequenininha perto da casa gigante dos Hidalgos, que são ricos e donos de uma empresa importante. Desde pequena, Raquel é meio obcecada pelo Ares, um dos herdeiros da família Hidalgo. A aventura da Raquel começa na escola, mas é em casa,
que é simplesinha comparada à casa chique dos hidalgos, que as coisas ficam mais emocionantes. O Ares é meio misterioso, e as coisas que ele faz começam a mudar a vida da Raquel. O primeiro encontro dos dois acontece quando o Ares invade o computador da Raquel, descobrindo a senha do Wi-Fi. Isso faz eles se encontrarem na floresta, onde a Raquel finalmente conta que gosta dele. Mas surpreendentemente, o Ares agradece por usar o Wi-Fi e a convida para uma festa. Na festa, a Raquel tenta impressionar o Ares, mas as coisas não saem como ela quer. Depois, ela acaba levando o irmão do Ares, o Apolo, para casa, porque ele está bêbado. O Ares sobe pela janela dela de novo, e os dois têm um momento bem íntimo. Apesar desse momento legal, o Ares dá um celular novo para a Raquel, mas depois age meio indiferente, deixando a Raquel brava. Os sentimentos do Ares confundem a Raquel e deixam ela frustrada. Para tentar esquecer o Ares, a Raquel vai a uma festa e fica bem bêbada. Mas quem leva ela para casa é o próprio Ares, que conta que se afastou dela por causa das expectativas do pai dele. Isso muda tudo na história dos dois e deixa a Raquel super confusa com tudo o que aconteceu. Depois de algumas brigas, Raquel e Ares conseguiram se entender de novo. Só que, durante uma festa da família Hidalgo, a Raquel ficou chocada e se sentiu meio humilhada ao ver a mãe do Ares trabalhando como garçonete. Isso deixou um climão no relacionamento deles e abriu espaço para mais problemas. Aí, a Raquel, toda decidida, quis conversar com a mãe do Ares para esclarecer tudo. Mas os planos dela foram por água abaixo quando a família dele não deixou ela falar. Mesmo assim, a Raquel não desistiu e decidiu contar para o Ares o que ela realmente sentia. O Ares, surpreendendo todo mundo, decidiu ir para um baile. Só que lá, ele brigou com o Yoshi, e a briga terminou com o Ares caindo numa piscina meio vazia. Aí a Raquel teve que cuidar dele no hospital, mostrando um lado mais cuidadoso e fofo dele. Depois desse rolo todo, a família Hidalgo deixa o Ares escolher o que ele quer fazer, e ele decide estudar medicina lá em Estocolmo. No aeroporto, antes de embarcar, o Ares conta para Raquel que quebrou o Wi-Fi de propósito só para ter uma desculpa para conversar com ela. Foi uma revelação surpreendente por trás das coisas que ele fez antes. 4 meses depois, a Raquel surpreende todo mundo lançando um livro chamado Através da Minha Janela, que parece ser inspirado na própria história dela. No finalzinho do livro, tem uma imagem simbólica, o Ares subindo pela janela para surpreender a Raquel, mostrando que o relacionamento deles evoluiu e superou os problemas que apareceram na história. A história da Raquel é como um filme emocionante. Ela mora numa casa pequenininha perto da casa gigante dos Hidalgos, que são ricos e donos de uma empresa importante. Desde pequena, Raquel é meio obcecada pelo Ares, um dos herdeiros da família Hidalgo. A aventura da Raquel começa na escola, mas é em casa, que é simplesinha comparada à casa chique dos Hidalgos, que as coisas ficam mais emocionantes. O Ares é meio misterioso, e as coisas que ele faz começam a mudar a vida da Raquel. O primeiro encontro dos dois acontece quando o Ares invade o computador da Raquel, descobrindo a senha do Wi-Fi. Isso faz eles se encontrarem na floresta, onde a Raquel finalmente conta que gosta dele. Mas surpreendentemente, o Ares agradece por usar o Wi-Fi e a convida para uma festa. Na festa, a Raquel tenta impressionar o Ares, mas as coisas não saem como ela quer. Depois, ela acaba levando o irmão do Ares, o Apolo, para casa, porque ele está bêbado. O Ares sobe pela janela dela de novo, e os dois têm um momento bem íntimo. Apesar desse momento legal, o Ares dá um celular novo para a Raquel, mas depois age meio indiferente, deixando a Raquel brava. Os sentimentos do Ares confundem a Raquel e deixam ela frustrada. Para tentar esquecer o Ares, a Raquel vai a uma festa e fica bem bêbada. Mas quem leva ela para casa é o próprio Ares, que conta que se afastou dela por causa das expectativas do pai dele. Isso muda tudo na história dos dois e deixa a Raquel super confusa com tudo o que aconteceu. Depois de algumas brigas, Raquel e Ares conseguiram se entender de novo. Só que, durante uma festa da família Hidalgo, a Raquel ficou chocada e se sentiu meio humilhada ao ver a mãe do Ares trabalhando como garçonete. Isso deixou um climão no relacionamento deles e abriu espaço para mais problemas. Aí, a Raquel, toda decidida, quis conversar com a mãe do Ares para esclarecer tudo. Mas os planos dela foram por água abaixo quando a família dele não deixou ela falar. Mesmo assim, a Raquel não desistiu e decidiu contar para o Ares o que ela realmente sentia.
O Ares, surpreendendo todo mundo, decidiu ir para um baile. Só que lá, ele brigou com o Yoshi e a briga terminou com o Ares caindo numa piscina meio vazia. Aí a Raquel teve que cuidar dele no hospital, mostrando um lado mais cuidadoso e fofo dele. Depois desse rolo todo, a família Hidalgo deixa o Ares escolher o que ele quer fazer, e ele decide estudar medicina lá em Estocolmo. No aeroporto, antes de embarcar, o Ares conta para Raquel que quebrou o Wi-Fi de propósito só para ter uma desculpa para conversar com ela. Foi uma revelação surpreendente por trás das coisas que ele fez antes. 4 meses depois, a Raquel surpreende todo mundo lançando um livro chamado Através da Minha Janela, que parece ser inspirado na própria história dela. No finalzinho do livro, tem uma imagem simbólica, o Ares subindo pela janela para surpreender a Raquel, mostrando que o relacionamento deles evoluiu e superou os problemas que apareceram na história. A história da Raquel é como um filme emocionante. Ela mora numa casa pequenininha perto da casa gigante dos Hidalgos, que são ricos e donos de uma empresa importante. Desde pequena, Raquel é meio obcecada pelo Ares, um dos herdeiros da família Hidalgo. A aventura da Raquel começa na escola, mas é em casa, que é simplesinha comparada à casa chique dos Hidalgos, que as coisas ficam mais emocionantes. O Ares é meio misterioso, e as coisas que ele faz começam a mudar a vida da Raquel. O primeiro encontro dos dois acontece quando o Ares invade o computador da Raquel, descobrindo a senha do Wi-Fi. Isso faz eles se encontrarem na floresta, onde a Raquel finalmente conta que gosta dele. Mas surpreendentemente, o Ares agradece por usar o Wi-Fi e a convida para uma festa. Na festa, a Raquel tenta impressionar o Ares, mas as coisas não saem como ela quer. Depois, ela acaba levando o irmão do Ares, o Apolo, para casa, porque ele está bêbado. O Ares sobe pela janela dela de novo, e os dois têm um momento bem íntimo. Apesar desse momento legal, o Ares dá um celular novo para a Raquel, mas depois age meio indiferente, deixando a Raquel brava. Os sentimentos do Ares confundem a Raquel e deixam ela frustrada. Para tentar esquecer o Ares, a Raquel vai a uma festa e fica bem bêbada. Mas quem leva ela para casa é o próprio Ares, que conta que se afastou dela por causa das expectativas do pai dele. Isso muda tudo na história dos dois e deixa a Raquel super confusa com tudo o que aconteceu. Depois de algumas brigas, Raquel e Ares conseguiram se entender de novo. Só que, durante uma festa da família Hidalgo, a Raquel ficou chocada e se sentiu meio humilhada ao ver a mãe do Ares trabalhando como garçonete. Isso deixou um climão no relacionamento deles e abriu espaço para mais problemas. Aí, a Raquel, toda decidida, quis conversar com a mãe do Ares para esclarecer tudo. Mas os planos dela foram por água abaixo quando a família dele não deixou ela falar. Mesmo assim, a Raquel não desistiu e decidiu contar para o Ares o que ela realmente sentia. O Ares, surpreendendo todo mundo, decidiu ir para um baile. Só que lá, ele brigou com o Yoshi e a briga terminou com o Ares caindo numa piscina meio vazia. Aí a Raquel teve que cuidar dele no hospital, mostrando um lado mais cuidadoso e fofo dele. Depois desse rolo todo, a família Hidalgo deixa o Ares escolher o que ele quer fazer, e ele decide estudar medicina lá em Estocolmo. No aeroporto, antes de embarcar, o Ares conta para Raquel que quebrou o Wi-Fi de propósito só para ter uma desculpa para conversar com ela. Foi uma revelação surpreendente por trás das coisas que ele fez antes. 4 meses depois, a Raquel surpreende todo mundo lançando um livro chamado Através da Minha Janela, que parece ser inspirado na própria história dela. No finalzinho do livro, tem uma imagem simbólica, o Ares subindo pela janela para surpreender a Raquel, mostrando que o relacionamento deles evoluiu e superou os problemas que apareceram na história. A história da Raquel é como um filme emocionante. Ela mora numa casa pequenininha perto da casa gigante dos Hidalgos, que são ricos e donos de uma empresa importante. Desde pequena, Raquel é meio obcecada pelo Ares, um dos herdeiros da família Hidalgo. A aventura da Raquel começa na escola, mas é em casa, que é simplesinha comparada à casa chique dos Hidalgos, que as coisas ficam mais emocionantes. O Ares é meio misterioso, e as coisas que ele faz começam a mudar a vida da Raquel. O primeiro encontro dos dois acontece quando o Ares invade o computador da Raquel, descobrindo a senha do Wi-Fi. Isso faz eles se encontrarem na floresta, onde a Raquel finalmente conta que gosta dele. Mas surpreendentemente, o Ares agradece por usar o Wi-Fi e a convida para uma festa.
Na festa, a Raquel tenta impressionar o Ares, mas as coisas não saem como ela quer. Depois, ela acaba levando o irmão do Ares, o Apolo, para casa, porque ele está bêbado. O Ares sobe pela janela dela de novo, e os dois têm um momento bem íntimo. Apesar desse momento legal, o Ares dá um celular novo para Raquel, mas depois age meio indiferente, deixando a Raquel brava. Os sentimentos do Ares confundem a Raquel e deixam ela frustrada. Para tentar esquecer o Ares, a Raquel vai a uma festa e fica bem bêbada. Mas quem leva ela para casa é o próprio Ares, que conta que se afastou dela por causa das expectativas do pai dele. Isso muda tudo na história dos dois e deixa a Raquel super confusa com tudo o que aconteceu. Depois de algumas brigas, Raquel e Ares conseguiram se entender de novo. Só que, durante uma festa da família Hidalgo, a Raquel ficou chocada e se sentiu meio humilhada ao ver a mãe do Ares trabalhando como garçonete. Isso deixou um climão no relacionamento deles e abriu espaço para mais problemas. Aí, a Raquel, toda decidida, quis conversar com a mãe do Ares para esclarecer tudo. Mas os planos dela foram por água abaixo quando a família dele não deixou ela falar. Mesmo assim, a Raquel não desistiu e decidiu contar para o Ares o que ela realmente sentia. O Ares, surpreendendo todo mundo, decidiu ir para um baile. Só que lá, ele brigou com o Yoshi e a briga terminou com o Ares caindo numa piscina meio vazia. Aí a Raquel teve que cuidar dele no hospital, mostrando um lado mais cuidadoso e fofo dele. Depois desse rolo todo, a família Hidalgo deixa o Ares escolher o que ele quer fazer, e ele decide estudar medicina lá em Estocolmo. No aeroporto, antes de embarcar, o Ares conta para Raquel que quebrou o Wi-Fi de propósito só para ter uma desculpa para conversar com ela. Foi uma revelação surpreendente por trás das coisas que ele fez antes. 4 meses depois, a Raquel surpreende todo mundo lançando um livro chamado Através da Minha Janela, que parece ser inspirado na própria história dela. No finalzinho do livro, tem uma imagem simbólica, o Ares subindo pela janela para surpreender a Raquel, mostrando que o relacionamento deles evoluiu e superou os problemas que apareceram na história. A história da Raquel é como um filme emocionante. Ela mora numa casa pequenininha perto da casa gigante dos Hidalgos, que são ricos e donos de uma empresa importante. Desde pequena, Raquel é meio obcecada pelo Ares, um dos herdeiros da família Hidalgo. A aventura da Raquel começa na escola, mas é em casa, que é simplesinha comparada à casa chique dos Hidalgos, que as coisas ficam mais emocionantes. O Ares é meio misterioso, e as coisas que ele faz começam a mudar a vida da Raquel. O primeiro encontro dos dois acontece quando o Ares invade o computador da Raquel, descobrindo a senha do Wi-Fi. Isso faz eles se encontrarem na floresta, onde a Raquel finalmente conta que gosta dele. Mas surpreendentemente, o Ares agradece por usar o Wi-Fi e a convida para uma festa. Na festa, a Raquel tenta impressionar o Ares, mas as coisas não saem como ela quer. Depois, ela acaba levando o irmão do Ares, o Apolo, para casa, porque ele está bêbado. O Ares sobe pela janela dela de novo, e os dois têm um momento bem íntimo. Apesar desse momento legal, o Ares dá um celular novo para Raquel, mas depois age meio indiferente, deixando a Raquel brava. Os sentimentos do Ares confundem a Raquel e deixam ela frustrada. Para tentar esquecer o Ares, a Raquel vai a uma festa e fica bem bêbada. Mas quem leva ela para casa é o próprio Ares, que conta que se afastou dela por causa das expectativas do pai dele. Isso muda tudo na história dos dois e deixa a Raquel super confusa com tudo o que aconteceu. Depois de algumas brigas, Raquel e Ares conseguiram se entender de novo. Só que, durante uma festa da família Hidalgo, a Raquel ficou chocada e se sentiu meio humilhada ao ver a mãe do Ares trabalhando como garçonete. Isso deixou um climão no relacionamento deles e abriu espaço para mais problemas. Aí, a Raquel, toda decidida, quis conversar com a mãe do Ares para esclarecer tudo. Mas os planos dela foram por água abaixo quando a família dele não deixou ela falar. Mesmo assim, a Raquel não desistiu e decidiu contar para o Ares o que ela realmente sentia. O Ares, surpreendendo todo mundo, decidiu ir para um baile. Só que lá, ele brigou com o Yoshi, e a briga terminou com o Ares caindo numa piscina meio vazia. Aí a Raquel teve que cuidar dele no hospital, mostrando um lado mais cuidadoso e fofo dele. Depois desse rolo todo, a família Hidalgo deixa o Ares escolher o que ele quer fazer, e ele decide estudar medicina lá em Estocolmo.
No aeroporto, antes de embarcar, o Ares conta para Raquel que quebrou o Wi-Fi de propósito só para ter uma desculpa para conversar com ela. Foi uma revelação surpreendente por trás das coisas que ele fez antes. 4 meses depois, a Raquel surpreende todo mundo lançando um livro chamado Através da Minha Janela, que parece ser inspirado na própria história dela. No finalzinho do livro, tem uma imagem simbólica, o Ares subindo pela janela para surpreender a Raquel, mostrando que o relacionamento deles evoluiu e superou os problemas que apareceram na história. A história da Raquel é como um filme emocionante. Ela mora numa casa pequenininha perto da casa gigante dos Hidalgos, que são ricos e donos de uma empresa importante. Desde pequena, Raquel é meio obcecada pelo Ares, um dos herdeiros da família Hidalgo. A aventura da Raquel começa na escola, mas é em casa, que é simplesinha comparada à casa chique dos Hidalgos, que as coisas ficam mais emocionantes. O Ares é meio misterioso, e as coisas que ele faz começam a mudar a vida da Raquel. O primeiro encontro dos dois acontece quando o Ares invade o computador da Raquel, descobrindo a senha do Wi-Fi. Isso faz eles se encontrarem na floresta, onde a Raquel finalmente conta que gosta dele. Mas surpreendentemente, o Ares agradece por usar o Wi-Fi e a convida para uma festa. Na festa, a Raquel tenta impressionar o Ares, mas as coisas não saem como ela quer. Depois, ela acaba levando o irmão do Ares, o Apolo, para casa, porque ele está bêbado. O Ares sobe pela janela dela de novo, e os dois têm um momento bem íntimo. Apesar desse momento legal, o Ares dá um celular novo para Raquel, mas depois age meio indiferente, deixando a Raquel brava. Os sentimentos do Ares confundem a Raquel e deixam ela frustrada. Para tentar esquecer o Ares, a Raquel vai a uma festa e fica bem bêbada. Mas quem leva ela para casa é o próprio Ares, que conta que se afastou dela por causa das expectativas do pai dele. Isso muda tudo na história dos dois e deixa a Raquel super confusa com tudo o que aconteceu. Depois de algumas brigas, Raquel e Ares conseguiram se entender de novo. Só que, durante uma festa da família Hidalgo, a Raquel ficou chocada e se sentiu meio humilhada ao ver a mãe do Ares trabalhando como garçonete. Isso deixou um climão no relacionamento deles e abriu espaço para mais problemas. Aí, a Raquel, toda decidida, quis conversar com a mãe do Ares para esclarecer tudo. Mas os planos dela foram por água abaixo quando a família dele não deixou ela falar. Mesmo assim, a Raquel não desistiu e decidiu contar para o Ares o que ela realmente sentia. O Ares, surpreendendo todo mundo, decidiu ir para um baile. Só que lá, ele brigou com o Yoshi, e a briga terminou com o Ares caindo numa piscina meio vazia. Aí a Raquel teve que cuidar dele no hospital, mostrando um lado mais cuidadoso e fofo dele. Depois desse rolo todo, a família Hidalgo deixa o Ares escolher o que ele quer fazer, e ele decide estudar medicina lá em Estocolmo. No aeroporto, antes de embarcar, o Ares conta para Raquel que quebrou o Wi-Fi de propósito só para ter uma desculpa para conversar com ela. Foi uma revelação surpreendente por trás das coisas que ele fez antes. 4 meses depois, a Raquel surpreende todo mundo lançando um livro chamado Através da Minha Janela, que parece ser inspirado na própria história dela. No finalzinho do livro, tem uma imagem simbólica, o Ares subindo pela janela para surpreender a Raquel, mostrando que o relacionamento deles evoluiu e superou os problemas que apareceram na história. A história da Raquel é como um filme emocionante. Ela mora numa casa pequenininha perto da casa gigante dos Hidalgos, que são ricos e donos de uma empresa importante. Desde pequena, Raquel é meio obcecada pelo Ares, um dos herdeiros da família Hidalgo. A aventura da Raquel começa na escola, mas é em casa, que é simplesinha comparada à casa chique dos Hidalgos, que as coisas ficam mais emocionantes. O Ares é meio misterioso, e as coisas que ele faz começam a mudar a vida da Raquel. O primeiro encontro dos dois acontece quando o Ares invade o computador da Raquel, descobrindo a senha do Wi-Fi. Isso faz eles se encontrarem na floresta, onde a Raquel finalmente conta que gosta dele. Mas surpreendentemente, o Ares agradece por usar o Wi-Fi e a convida para uma festa. Na festa, a Raquel tenta impressionar o Ares, mas as coisas não saem como ela quer. Depois, ela acaba levando o irmão do Ares, o Apolo, para casa, porque ele está bêbado. O Ares sobe pela janela dela de novo, e os dois têm um momento bem íntimo. Apesar desse momento legal, o Ares dá um celular novo para Raquel, mas depois age meio indiferente, deixando a Raquel brava. Os sentimentos do Ares confundem a Raquel e deixam ela frustrada.
Para tentar esquecer o Ares, a Raquel vai a uma festa e fica bem bêbada. Mas quem leva ela para casa é o próprio Ares, que conta que se afastou dela por causa das expectativas do pai dele. Isso muda tudo na história dos dois e deixa a Raquel super confusa com tudo o que aconteceu. Depois de algumas brigas, Raquel e Ares conseguiram se entender de novo. Só que, durante uma festa da família Hidalgo, a Raquel ficou chocada e se sentiu meio humilhada ao ver a mãe do Ares trabalhando como garçonete. Isso deixou um climão no relacionamento deles e abriu espaço para mais problemas. Aí, a Raquel, toda decidida, quis conversar com a mãe do Ares para esclarecer tudo. Mas os planos dela foram por água abaixo quando a família dele não deixou ela falar. Mesmo assim, a Raquel não desistiu e decidiu contar para o Ares o que ela realmente sentia. O Ares, surpreendendo todo mundo, decidiu ir para um baile. Só que lá, ele brigou com o Yoshi, e a briga terminou com o Ares caindo numa piscina meio vazia. Aí a Raquel teve que cuidar dele no hospital, mostrando um lado mais cuidadoso e fofo dele. Depois desse rolo todo, a família Hidalgo deixa o Ares escolher o que ele quer fazer, e ele decide estudar medicina lá em Estocolmo. No aeroporto, antes de embarcar, o Ares conta para Raquel que quebrou o Wi-Fi de propósito só para ter uma desculpa para conversar com ela. Foi uma revelação surpreendente por trás das coisas que ele fez antes. 4 meses depois, a Raquel surpreende todo mundo lançando um livro chamado Através da Minha Janela, que parece ser inspirado na própria história dela. No finalzinho do livro, tem uma imagem simbólica, o Ares subindo pela janela para surpreender a Raquel, mostrando que o relacionamento deles evoluiu e superou os problemas que apareceram na história. A história da Raquel é como um filme emocionante. Ela mora numa casa pequenininha perto da casa gigante dos Hidalgos, que são ricos e donos de uma empresa importante. Desde pequena, Raquel é meio obcecada pelo Ares, um dos herdeiros da família Hidalgo. A aventura da Raquel começa na escola, mas é em casa, que é simplesinha comparada à casa chique dos Hidalgos, que as coisas ficam mais emocionantes. O Ares é meio misterioso, e as coisas que ele faz começam a mudar a vida da Raquel. O primeiro encontro dos dois acontece quando o Ares invade o computador da Raquel, descobrindo a senha do Wi-Fi. Isso faz eles se encontrarem na floresta, onde a Raquel finalmente conta que gosta dele. Mas surpreendentemente, o Ares agradece por usar o Wi-Fi e a convida para uma festa. Na festa, a Raquel tenta impressionar o Ares, mas as coisas não saem como ela quer. Depois, ela acaba levando o irmão do Ares, o Apolo, para casa, porque ele está bêbado. O Ares sobe pela janela dela de novo, e os dois têm um momento bem íntimo. Apesar desse momento legal, o Ares dá um celular novo para Raquel, mas depois age meio indiferente, deixando a Raquel brava. Os sentimentos do Ares confundem a Raquel e deixam ela frustrada. Para tentar esquecer o Ares, a Raquel vai a uma festa e fica bem bêbada. Mas quem leva ela para casa é o próprio Ares, que conta que se afastou dela por causa das expectativas do pai dele. Isso muda tudo na história dos dois e deixa a Raquel super confusa com tudo o que aconteceu. Depois de algumas brigas, Raquel e Ares conseguiram se entender de novo. Só que, durante uma festa da família Hidalgo, a Raquel ficou chocada e se sentiu meio humilhada ao ver a mãe do Ares trabalhando como garçonete. Isso deixou um climão no relacionamento deles e abriu espaço para mais problemas. Aí, a Raquel, toda decidida, quis conversar com a mãe do Ares para esclarecer tudo. Mas os planos dela foram por água abaixo quando a família dele não deixou ela falar. Mesmo assim, a Raquel não desistiu e decidiu contar para o Ares o que ela realmente sentia. O Ares, surpreendendo todo mundo, decidiu ir para um baile. Só que lá, ele brigou com o Yoshi, e a briga terminou com o Ares caindo numa piscina meio vazia. Aí a Raquel teve que cuidar dele no hospital, mostrando um lado mais cuidadoso e fofo dele. Depois desse rolo todo, a família Hidalgo deixa o Ares escolher o que ele quer fazer, e ele decide estudar medicina lá em Estocolmo. No aeroporto, antes de embarcar, o Ares conta para Raquel que quebrou o Wi-Fi de propósito só para ter uma desculpa para conversar com ela. Foi uma revelação surpreendente por trás das coisas que ele fez antes. 4 meses depois, a Raquel surpreende todo mundo lançando um livro chamado Através da Minha Janela, que parece ser inspirado na própria história dela. No finalzinho do livro, tem uma imagem simbólica, o Ares subindo pela janela para surpreender a Raquel, mostrando que o relacionamento deles evoluiu e superou os problemas que apareceram na história.
A história da Raquel é como um filme emocionante. Ela mora numa casa pequenininha perto da casa gigante dos Hidalgos, que são ricos e donos de uma empresa importante. Desde pequena, Raquel é meio obcecada pelo Ares, um dos herdeiros da família Hidalgo. A aventura da Raquel começa na escola, mas é em casa, que é simplesinha comparada à casa chique dos Hidalgos, que as coisas ficam mais emocionantes. O Ares é meio misterioso, e as coisas que ele faz começam a mudar a vida da Raquel. O primeiro encontro dos dois acontece quando o Ares invade o computador da Raquel, descobrindo a senha do Wi-Fi. Isso faz eles se encontrarem na floresta, onde a Raquel finalmente conta que gosta dele. Mas surpreendentemente, o Ares agradece por usar o Wi-Fi e a convida para uma festa. Na festa, a Raquel tenta impressionar o Ares, mas as coisas não saem como ela quer. Depois, ela acaba levando o irmão do Ares, o Apolo, para casa, porque ele está bêbado. O Ares sobe pela janela dela de novo, e os dois têm um momento bem íntimo. Apesar desse momento legal, o Ares dá um celular novo para a Raquel, mas depois age meio indiferente, deixando a Raquel brava. Os sentimentos do Ares confundem a Raquel e deixam ela frustrada. Para tentar esquecer o Ares, a Raquel vai a uma festa e fica bem bêbada. Mas quem leva ela para casa é o próprio Ares, que conta que se afastou dela por causa das expectativas do pai dele. Isso muda tudo na história dos dois e deixa a Raquel super confusa com tudo o que aconteceu. Depois de algumas brigas, Raquel e Ares conseguiram se entender de novo. Só que, durante uma festa da família Hidalgo, a Raquel ficou chocada e se sentiu meio humilhada ao ver a mãe do Ares trabalhando como garçonete. Isso deixou um climão no relacionamento deles e abriu espaço para mais problemas. Aí, a Raquel, toda decidida, quis conversar com a mãe do Ares para esclarecer tudo. Mas os planos dela foram por água abaixo quando a família dele não deixou ela falar. Mesmo assim, a Raquel não desistiu e decidiu contar para o Ares o que ela realmente sentia. O Ares, surpreendendo todo mundo, decidiu ir para um baile. Só que lá, ele brigou com o Yoshi, e a briga terminou com o Ares caindo numa piscina meio vazia. Aí a Raquel teve que cuidar dele no hospital, mostrando um lado mais cuidadoso e fofo dele. Depois desse rolo todo, a família Hidalgo deixa o Ares escolher o que ele quer fazer, e ele decide estudar medicina lá em Estocolmo. No aeroporto, antes de embarcar, o Ares conta para Raquel que quebrou o Wi-Fi de propósito só para ter uma desculpa para conversar com ela. Foi uma revelação surpreendente por trás das coisas que ele fez antes. 4 meses depois, a Raquel surpreende todo mundo lançando um livro chamado Através da Minha Janela, que parece ser inspirado na própria história dela. No finalzinho do livro, tem uma imagem simbólica, o Ares subindo pela janela para surpreender a Raquel, mostrando que o relacionamento deles evoluiu e superou os problemas que apareceram na história. A história da Raquel é como um filme emocionante. Ela mora numa casa pequenininha perto da casa gigante dos Hidalgos, que são ricos e donos de uma empresa importante. Desde pequena, Raquel é meio obcecada pelo Ares, um dos herdeiros da família Hidalgo. A aventura da Raquel começa na escola, mas é em casa, que é simplesinha comparada à casa chique dos Hidalgos, que as coisas ficam mais emocionantes. O Ares é meio misterioso, e as coisas que ele faz começam a mudar a vida da Raquel. O primeiro encontro dos dois acontece quando o Ares invade o computador da Raquel, descobrindo a senha do Wi-Fi. Isso faz eles se encontrarem na floresta, onde a Raquel finalmente conta que gosta dele. Mas surpreendentemente, o Ares agradece por usar o Wi-Fi e a convida para uma festa. Na festa, a Raquel tenta impressionar o Ares, mas as coisas não saem como ela quer. Depois, ela acaba levando o irmão do Ares, o Apolo, para casa, porque ele está bêbado. O Ares sobe pela janela dela de novo, e os dois têm um momento bem íntimo. Apesar desse momento legal, o Ares dá um celular novo para a Raquel, mas depois age meio indiferente, deixando a Raquel brava. Os sentimentos do Ares confundem a Raquel e deixam ela frustrada. Para tentar esquecer o Ares, a Raquel vai a uma festa e fica bem bêbada. Mas quem leva ela para casa é o próprio Ares, que conta que se afastou dela por causa das expectativas do pai dele. Isso muda tudo na história dos dois e deixa a Raquel super confusa com tudo o que aconteceu. Depois de algumas brigas, Raquel e Ares conseguiram se entender de novo. Só que, durante uma festa da família Hidalgo, a Raquel ficou chocada e se sentiu meio humilhada ao ver a mãe do Ares trabalhando como garçonete.
Isso deixou um climão no relacionamento deles e abriu espaço para mais problemas. Aí, a Raquel, toda decidida, quis conversar com a mãe do Ares para esclarecer tudo. Mas os planos dela foram por água abaixo quando a família dele não deixou ela falar. Mesmo assim, a Raquel não desistiu e decidiu contar para o Ares o que ela realmente sentia. O Ares, surpreendendo todo mundo, decidiu ir para um baile. Só que lá, ele brigou com o Yoshi e a briga terminou com o Ares caindo numa piscina meio vazia. Aí a Raquel teve que cuidar dele no hospital, mostrando um lado mais cuidadoso e fofo dele. Depois desse rolo todo, a família Hidalgo deixa o Ares escolher o que ele quer fazer, e ele decide estudar medicina lá em Estocolmo. No aeroporto, antes de embarcar, o Ares conta para Raquel que quebrou o Wi-Fi de propósito só para ter uma desculpa para conversar com ela. Foi uma revelação surpreendente por trás das coisas que ele fez antes. 4 meses depois, a Raquel surpreende todo mundo lançando um livro chamado Através da Minha Janela, que parece ser inspirado na própria história dela. No finalzinho do livro, tem uma imagem simbólica, o Ares subindo pela janela para surpreender a Raquel, mostrando que o relacionamento deles evoluiu e superou os problemas que apareceram na história. A história da Raquel é como um filme emocionante. Ela mora numa casa pequenininha perto da casa gigante dos Hidalgos, que são ricos e donos de uma empresa importante. Desde pequena, Raquel é meio obcecada pelo Ares, um dos herdeiros da família Hidalgo. A aventura da Raquel começa na escola, mas é em casa, que é simplesinha comparada à casa chique dos Hidalgos, que as coisas ficam mais emocionantes. O Ares é meio misterioso, e as coisas que ele faz começam a mudar a vida da Raquel. O primeiro encontro dos dois acontece quando o Ares invade o computador da Raquel, descobrindo a senha do Wi-Fi. Isso faz eles se encontrarem na floresta, onde a Raquel finalmente conta que gosta dele. Mas surpreendentemente, o Ares agradece por usar o Wi-Fi e a convida para uma festa. Na festa, a Raquel tenta impressionar o Ares, mas as coisas não saem como ela quer. Depois, ela acaba levando o irmão do Ares, o Apolo, para casa, porque ele está bêbado. O Ares sobe pela janela dela de novo, e os dois têm um momento bem íntimo. Apesar desse momento legal, o Ares dá um celular novo para a Raquel, mas depois age meio indiferente, deixando a Raquel brava. Os sentimentos do Ares confundem a Raquel e deixam ela frustrada. Para tentar esquecer o Ares, a Raquel vai a uma festa e fica bem bêbada. Mas quem leva ela para casa é o próprio Ares, que conta que se afastou dela por causa das expectativas do pai dele. Isso muda tudo na história dos dois e deixa a Raquel super confusa com tudo o que aconteceu. Depois de algumas brigas, Raquel e Ares conseguiram se entender de novo. Só que, durante uma festa da família Hidalgo, a Raquel ficou chocada e se sentiu meio humilhada ao ver a mãe do Ares trabalhando como garçonete. Isso deixou um climão no relacionamento deles e abriu espaço para mais problemas. Aí, a Raquel, toda decidida, quis conversar com a mãe do Ares para esclarecer tudo. Mas os planos dela foram por água abaixo quando a família dele não deixou ela falar. Mesmo assim, a Raquel não desistiu e decidiu contar para o Ares o que ela realmente sentia. O Ares, surpreendendo todo mundo, decidiu ir para um baile. Só que lá, ele brigou com o Yoshi e a briga terminou com o Ares caindo numa piscina meio vazia. Aí a Raquel teve que cuidar dele no hospital, mostrando um lado mais cuidadoso e fofo dele. Depois desse rolo todo, a família Hidalgo deixa o Ares escolher o que ele quer fazer, e ele decide estudar medicina lá em Estocolmo. No aeroporto, antes de embarcar, o Ares conta para Raquel que quebrou o Wi-Fi de propósito só para ter uma desculpa para conversar com ela. Foi uma revelação surpreendente por trás das coisas que ele fez antes. 4 meses depois, a Raquel surpreende todo mundo lançando um livro chamado Através da Minha Janela, que parece ser inspirado na própria história dela. No finalzinho do livro, tem uma imagem simbólica, o Ares subindo pela janela para surpreender a Raquel, mostrando que o relacionamento deles evoluiu e superou os problemas que apareceram na história. A história da Raquel é como um filme emocionante. Ela mora numa casa pequenininha perto da casa gigante dos Hidalgos, que são ricos e donos de uma empresa importante. Desde pequena, Raquel é meio obcecada pelo Ares, um dos herdeiros da família Hidalgo. A aventura da Raquel começa na escola, mas é em casa, que é simplesinha comparada à casa chique dos Hidalgos, que as coisas ficam mais emocionantes. O Ares é meio misterioso, e as coisas que ele faz começam a mudar a vida da Raquel.
O primeiro encontro dos dois acontece quando o Ares invade o computador da Raquel, descobrindo a senha do Wi-Fi. Isso faz eles se encontrarem na floresta, onde a Raquel finalmente conta que gosta dele. Mas surpreendentemente, o Ares agradece por usar o Wi-Fi e a convida para uma festa. Na festa, a Raquel tenta impressionar o Ares, mas as coisas não saem como ela quer. Depois, ela acaba levando o irmão do Ares, o Apolo, para casa, porque ele está bêbado. O Ares sobe pela janela dela de novo, e os dois têm um momento bem íntimo. Apesar desse momento legal, o Ares dá um celular novo para a Raquel, mas depois age meio indiferente, deixando a Raquel brava. Os sentimentos do Ares confundem a Raquel e deixam ela frustrada. Para tentar esquecer o Ares, a Raquel vai a uma festa e fica bem bêbada. Mas quem leva ela para casa é o próprio Ares, que conta que se afastou dela por causa das expectativas do pai dele. Isso muda tudo na história dos dois e deixa a Raquel super confusa com tudo o que aconteceu. Depois de algumas brigas, Raquel e Ares conseguiram se entender de novo. Só que, durante uma festa da família Hidalgo, a Raquel ficou chocada e se sentiu meio humilhada ao ver a mãe do Ares trabalhando como garçonete. Isso deixou um climão no relacionamento deles e abriu espaço para mais problemas. Aí, a Raquel, toda decidida, quis conversar com a mãe do Ares para esclarecer tudo. Mas os planos dela foram por água abaixo quando a família dele não deixou ela falar. Mesmo assim, a Raquel não desistiu e decidiu contar para o Ares o que ela realmente sentia. O Ares, surpreendendo todo mundo, decidiu ir para um baile. Só que lá, ele brigou com o Yoshi e a briga terminou com o Ares caindo numa piscina meio vazia. Aí a Raquel teve que cuidar dele no hospital, mostrando um lado mais cuidadoso e fofo dele. Depois desse rolo todo, a família Hidalgo deixa o Ares escolher o que ele quer fazer, e ele decide estudar medicina lá em Estocolmo. No aeroporto, antes de embarcar, o Ares conta para Raquel que quebrou o Wi-Fi de propósito só para ter uma desculpa para conversar com ela. Foi uma revelação surpreendente por trás das coisas que ele fez antes. 4 meses depois, a Raquel surpreende todo mundo lançando um livro chamado Através da Minha Janela, que parece ser inspirado na própria história dela. No finalzinho do livro, tem uma imagem simbólica, o Ares subindo pela janela para surpreender a Raquel, mostrando que o relacionamento deles evoluiu e superou os problemas que apareceram na história. A história da Raquel é como um filme emocionante. Ela mora numa casa pequenininha perto da casa gigante dos Hidalgos, que são ricos e donos de uma empresa importante. Desde pequena, Raquel é meio obcecada pelo Ares, um dos herdeiros da família Hidalgo. A aventura da Raquel começa na escola, mas é em casa, que é simplesinha comparada à casa chique dos Hidalgos, que as coisas ficam mais emocionantes. O Ares é meio misterioso, e as coisas que ele faz começam a mudar a vida da Raquel. O primeiro encontro dos dois acontece quando o Ares invade o computador da Raquel, descobrindo a senha do Wi-Fi. Isso faz eles se encontrarem na floresta, onde a Raquel finalmente conta que gosta dele. Mas surpreendentemente, o Ares agradece por usar o Wi-Fi e a convida para uma festa. Na festa, a Raquel tenta impressionar o Ares, mas as coisas não saem como ela quer. Depois, ela acaba levando o irmão do Ares, o Apolo, para casa, porque ele está bêbado. O Ares sobe pela janela dela de novo, e os dois têm um momento bem íntimo. Apesar desse momento legal, o Ares dá um celular novo para a Raquel, mas depois age meio indiferente, deixando a Raquel brava. Os sentimentos do Ares confundem a Raquel e deixam ela frustrada. Para tentar esquecer o Ares, a Raquel vai a uma festa e fica bem bêbada. Mas quem leva ela para casa é o próprio Ares, que conta que se afastou dela por causa das expectativas do pai dele. Isso muda tudo na história dos dois e deixa a Raquel super confusa com tudo o que aconteceu. Depois de algumas brigas, Raquel e Ares conseguiram se entender de novo. Só que, durante uma festa da família Hidalgo, a Raquel ficou chocada e se sentiu meio humilhada ao ver a mãe do Ares trabalhando como garçonete. Isso deixou um climão no relacionamento deles e abriu espaço para mais problemas. Aí, a Raquel, toda decidida, quis conversar com a mãe do Ares para esclarecer tudo. Mas os planos dela foram por água abaixo quando a família dele não deixou ela falar. Mesmo assim, a Raquel não desistiu e decidiu contar para o Ares o que ela realmente sentia. O Ares, surpreendendo todo mundo, decidiu ir para um baile. Só que lá, ele brigou com o Yoshi, e a briga terminou com o Ares caindo numa piscina meio vazia.
Aí a Raquel teve que cuidar dele no hospital, mostrando um lado mais cuidadoso e fofo dele. Depois desse rolo todo, a família Hidalgo deixa o Ares escolher o que ele quer fazer, e ele decide estudar medicina lá em Estocolmo. No aeroporto, antes de embarcar, o Ares conta para Raquel que quebrou o Wi-Fi de propósito só para ter uma desculpa para conversar com ela. Foi uma revelação surpreendente por trás das coisas que ele fez antes. 4 meses depois, a Raquel surpreende todo mundo lançando um livro chamado Através da Minha Janela, que parece ser inspirado na própria história dela. No finalzinho do livro, tem uma imagem simbólica, o Ares subindo pela janela para surpreender a Raquel, mostrando que o relacionamento deles evoluiu e superou os problemas que apareceram na história. A história da Raquel é como um filme emocionante. Ela mora numa casa pequenininha perto da casa gigante dos Hidalgos, que são ricos e donos de uma empresa importante. Desde pequena, Raquel é meio obcecada pelo Ares, um dos herdeiros da família Hidalgo. A aventura da Raquel começa na escola, mas é em casa, que é simplesinha comparada à casa chique dos Hidalgos, que as coisas ficam mais emocionantes. O Ares é meio misterioso, e as coisas que ele faz começam a mudar a vida da Raquel. O primeiro encontro dos dois acontece quando o Ares invade o computador da Raquel, descobrindo a senha do Wi-Fi. Isso faz eles se encontrarem na floresta, onde a Raquel finalmente conta que gosta dele. Mas surpreendentemente, o Ares agradece por usar o Wi-Fi e a convida para uma festa. Na festa, a Raquel tenta impressionar o Ares, mas as coisas não saem como ela quer. Depois, ela acaba levando o irmão do Ares, o Apolo, para casa, porque ele está bêbado. O Ares sobe pela janela dela de novo, e os dois têm um momento bem íntimo. Apesar desse momento legal, o Ares dá um celular novo para a Raquel, mas depois age meio indiferente, deixando a Raquel brava. Os sentimentos do Ares confundem a Raquel e deixam ela frustrada. Para tentar esquecer o Ares, a Raquel vai a uma festa e fica bem bêbada. Mas quem leva ela para casa é o próprio Ares, que conta que se afastou dela por causa das expectativas do pai dele. Isso muda tudo na história dos dois e deixa a Raquel super confusa com tudo o que aconteceu. Depois de algumas brigas, Raquel e Ares conseguiram se entender de novo. Só que, durante uma festa da família Hidalgo, a Raquel ficou chocada e se sentiu meio humilhada ao ver a mãe do Ares trabalhando como garçonete. Isso deixou um climão no relacionamento deles e abriu espaço para mais problemas. Aí, a Raquel, toda decidida, quis conversar com a mãe do Ares para esclarecer tudo. Mas os planos dela foram por água abaixo quando a família dele não deixou ela falar. Mesmo assim, a Raquel não desistiu e decidiu contar para o Ares o que ela realmente sentia. O Ares, surpreendendo todo mundo, decidiu ir para um baile. Só que lá, ele brigou com o Yoshi, e a briga terminou com o Ares caindo numa piscina meio vazia. Aí a Raquel teve que cuidar dele no hospital, mostrando um lado mais cuidadoso e fofo dele. Depois desse rolo todo, a família Hidalgo deixa o Ares escolher o que ele quer fazer, e ele decide estudar medicina lá em Estocolmo. No aeroporto, antes de embarcar, o Ares conta para Raquel que quebrou o Wi-Fi de propósito só para ter uma desculpa para conversar com ela. Foi uma revelação surpreendente por trás das coisas que ele fez antes. 4 meses depois, a Raquel surpreende todo mundo lançando um livro chamado Através da Minha Janela, que parece ser inspirado na própria história dela. No finalzinho do livro, tem uma imagem simbólica, o Ares subindo pela janela para surpreender a Raquel, mostrando que o relacionamento deles evoluiu e superou os problemas que apareceram na história.